Caminhoneiro em acidente grave é salvo por jogador celebridade em ato inusitado. A estrada do Nordeste parecia um deserto interminável. O céu, cinzento e carregado, trazia o presságio de um dia difícil para Carlos, o caminhoneiro. Ele seguia sua rotina, atravessando cidades pequenas, quebrando a solidão com o som do rádio e lembranças da família. Mas um desvio inesperado, uma curva traiçoeira, e as coisas mudaram. O caminhão capotou, virando-se como um brinquedo quebrado. O impacto foi brutal. Dor e desespero invadiram o corpo de Carlos, que lutava contra gritos sufocados. Ele estava preso, cercado pela aridez e pelo silêncio ameaçador da paisagem. Enquanto isso, a vida seguia de maneira frenética na capital. Lucas, o jogador de futebol mais famoso do país, se envolvia em uma polêmica atrás da outra. Entretanto, naquele dia sentiu um impulso inusitado em sua rotina repleta de festas e contratos publicitários. Ele decidiu dirigir até a beira da estrada no local Oucufré. Ao avistar o caminhão capotado, instintivamente ele saltou do carro e correu em direção à cena. A imagem era surreal. Carlos estava preso entre metal retorcido, lutando contra a dor, o medo pulsando em cada parte de seu corpo. Quando Lucas chegou, não houve tempo para hesitar. Com força e determinação, ele começou a trabalhar nos destroços. Sabia que cada segundo contava. A dor de ver aquele homem em tal estado acendeu uma chama dentro dele, uma vontade de redimir-se. E, com o esforço conjunto, conseguiram tirar Carlos do caminhão. A liberdade veio com um grito de dor e alívio. No entanto, o resgate trouxe à tona cicatrizes profundas. Com olhos marejados, Carlos não pôde evitar falar sobre sua mãe, desaparecida há anos. Enquanto trabalhadores e curiosos se reuniam, Lucas percebeu que a história de Carlos tinha mais camadas do que parecia. Cartas antigas e pistas sem resposta se tornaram protagonistas de um mistério que unia os dois. O passado de Lucas, com suas próprias entre olhares furtivos e sussurros nervosos, eles se tornaram parceiros em um caminho que parecia mais sombrio a cada revelação. No ar, pairava a sensação de que havia algo mais, algo que alguém estava disposto a proteger a qualquer custo. A identidade de quem detinha as verdadeiras respostas começou a se formar em suas mentes, mas a dúvida estava lançada. Até onde eles estariam dispostos a ir por uma verdade que poderia destruí-los? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte. No entanto, o inesperado estava prestes a acontecer. Enquanto os dois homens tentavam se recompor, uma mulher emergiu da multidão. Trajando roupas simples, mas com uma expressão que misturava urgência e pânico, ela se destacou. Seu olhar se fixou em Lucas, mas rapidamente se desviou para Carlos, como se estivesse vendo um fantasma. O coração de Carlos disparou ao reconhecê-la. Era Ana, uma antiga conhecida, alguém que não via há anos. Anos de segredos e antigos sentimentos voltaram à tona, mas a expressão no rosto dela era de desespero. Carlos, eu preciso te falar. Ela parecia prestes a desmoronar. A multidão prendeu a respiração. O momento se tornava mais e mais tenso. Lucas, no entanto, mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A urgência nas palavras de Ana despertou sua atenção. O que há? Carlos perguntou, tentando se erguer um pouco, a dor se misturando com a sua curiosidade. Ele sentia o olhar da multidão, mas a urgência de Ana parecia muito mais importante. É sobre sua mãe. Ela não está desaparecida, Carlos. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina.
O choque foi palpável. Um murmúrio atravessou a multidão. Lucas olhou para ela atordoado. O que ela estava dizendo? Carlos ficou paralisado. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, a voz trêmula. O impacto das palavras a atingiu como um peso insuportável. Ela está viva. Eu posso provar. Cartas, documentos, tudo. Eu só não sabia como te contar. Ana estava em lágrimas, e cada palavra parecia ser uma luta. A plateia observava em silêncio, atenta a cada movimento. Lucas, percebendo que a situação tinha tomado um rumo muito maior do que um simples acidente, se aproximou, a sua curiosidade se agitando como uma tempestade. O que você sabe? Onde ela está? A urgência dele se misturava com a dor de Carlos, que parecia estar se quebrando em 1000 pedaços. Ela foi forçada a se mudar, Carlos, por causa de pessoas perigosas. Não era um simples desaparecimento. Você precisa acreditar em mim. Ana implorou, e por um instante as diferenças entre eles se dissolveram. É nesse momento que o inesperado ocorreu. Um homem, não muito distante, começou a se aproximar rapidamente. Sua aparência era sinistra. E todos os olhares se voltaram para ele. Uma sensação de frio percorreu a multidão. Ele segurava algo que parecia uma arma. Ela não deveria ter falado. A voz era profunda, ameaçadora. O homem estava em chamas de raiva, e a atmosfera respirava tensão. O desespero tomou conta. Carlos, por instinto, se posicionou à frente de Ana, enquanto Lucas se preparava para proteger ambos. O que estava acontecendo? O resgate, o mistério da mãe desaparecida, a conexão entre eles. Tudo isso poderia explodir em um único ato de violência. "Fique longe dela!" gritou Carlos, seu coração martelando como um tambor em seu peito. O grupo, agora em pânico, começou a se dispersar, mas algumas pessoas ficaram paralisadas, olhando para a cena como se fosse uma peça de teatro hedionda. Com um movimento brusco, o homem levantou a arma e disparou. O som ecoou pela estrada como um trovão, cortando o ar e atingindo o chão ao lado de Carlos. Todos gritaram. O medo permeava e a pergunta pairava: quem eram realmente essas pessoas? E o que mais estava escondido sob o manto dessa história já repleta de revelações impactantes? O futuro estava mais incerto do que nunca, e o que uma vez parecia um acidente simples, agora se transformou em um pesadelo envolto em mistério. A vida de Carlos e Lucas nunca mais seria a mesma. Carlos se agachou, tentando proteger Ana, enquanto o pânico tomava conta da multidão. O som do tiro ainda ecoava nas suas orelhas, e seu coração estava acelerado como um tambor. As pessoas começavam a gritar e a correr, mas ele só conseguia pensar na ameaça que pairava sobre eles. O homem ainda avançava, seus olhos cheios de fúria, mirando diretamente para Ana. "Fuja!" gritou Lucas, tentando criar uma barreira entre eles. Mas Carlos não se movia. O medo o deixava paralisado. O que estava prestes a acontecer não era apenas sobre ele, mas sobre um passado desconhecido que agora parecia prestes a se revelar. "Ela precisa de você!" Lucas berrou, enquanto uma parte da multidão se dispersava em um caos absoluto. E nesse instante, tudo mudou. "Você não pode tocá-la!" Carlos gritou, sentindo uma onda de coragem. Ele ergueu os braços, como se pudesse deter a violência com sua própria força. A expressão do homem tornou-se ainda mais ameaçadora, e os olhos de Ana brilharam com um desespero que perfurou seu coração. Mas antes que o homem pudesse agir, um rugido de motor cortou o ar. Um carro se aproximou em alta velocidade, levantando poeira e fazendo a poeira assentar-se novamente, como se o tempo tivesse parado. O carro virou com um grande estrondo, quase derrapando, parando descontrolado perto do grupo, e foi então que algo inesperado ocorreu. A porta do motorista se abriu e uma figura saiu, um homem alto, com uma tatuagem visível no braço e uma expressão de alívio e desespero. "Vou levar vocês", ele gritou, e antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, ele avançou em direção a Carlos e Ana. "Quem é você?" perguntou Lucas, desconfiado. "Eu sou amigo da família.
O homem empurrou Carlos e Ana para o carro. Agora, não temos tempo. O pânico na voz dele era palpável. Carlos hesitou. O último impulso de proteger Ana entrava na briga. Mas a situação era crítica. O homem olhou para eles e Carlos percebeu que suas intenções eram genuínas. Ele pulou no banco de trás, puxando Ana junto. No que você está envolvido? Carlos perguntou, ainda confuso, enquanto o carro arrancava. O que você sabe sobre minha mãe? Ela não está desaparecida, Carlos. O que você sabe, o que Ana sabe, é só a ponta do iceberg. Ela está em perigo e pessoas que a levaram estão em sua cola. Elas não vão parar até que encontrem o que estão buscando. O tom de voz do homem era urgente e feroz, e a revelação mais chocante ainda estava por vir. Você precisa saber que a verdade sobre sua mãe está ligada a você de uma maneira muito mais próxima do que imagina. Carlos sentiu o sangue congelar nas veias. Do que você está falando? Ele estava ofegante, assombrado pela confusão. Ela não é só sua mãe. Ela é parte de uma coisa muito maior do que uma simples história de desaparecimento. E não só isso, você também faz parte disso, mais do que pode imaginar. As palavras do homem o atingiram como um soco no estômago. Sua mente começou a girar. O que ele quer dizer? O que estava escondido? Afinal, quem era ele e qual era a conexão real entre sua mãe e aquele homem? O carro seguiu em direção à estrada enquanto Carlos sentiu o pânico se misturar à dúvida. O passado, que estava tão distante e nebuloso, agora se aproximava. Cada resposta parecia levar a mais perguntas. O mistério só crescia, e a tensão nas entranhas de Carlos pulsava como um sinal de alerta. O homem ao volante olhou rapidamente pelo retrovisor, como se as sombras do passado estivessem prestes a alcançá-los. Estamos sendo seguidos, temos que ir rápido. E naquele momento, Carlos entendeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. O que mais estava prestes a ser revelado? Ele já não sabia em quem confiar, nem o que mais poderia ser tirado dele. O carro acelerava, cortando a poeira da estrada. Carlos sentia o coração disparar junto com o motor. O homem no volante tinha um jeito confiante, mas a expressão era tensa. Ana estava ao seu lado, suas mãos trêmulas agarradas ao assento, olhos arregalados de medo e expectativa. O que mais você sabe? Carlos perguntou, a urgência na voz ecoando como um tambor. Precisamos chegar a um lugar seguro. E rápido. O motorista respondeu, mantendo o olhar fixo na estrada, como se as sombras da perseguição já estivessem coladas ao carro. O barulho de pneus deslizando sobre o asfalto fazia o peito de Carlos subir e descer em desânimo. Pequenos detalhes surgiam na mente dele. O eco do tiro, o olhar de Ana, aquela revelação impactante sobre sua mãe. Ele precisava entender, mas o tempo estava correndo. O homem, aparentemente confiante, tomou uma curva fechada. Você não pode entender agora, mas há muito mais envolvido. Sua mãe, ela é parte de algo grande. Pessoas poderosas, e elas não vão parar até que encontrem o que procuram. E você está no centro disso. Carlos teve um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? Quem são essas pessoas? Ele nunca tinha sentido tanta pressão. Era como se estivessem sendo puxados para um buraco negro, onde tudo o que conheciam começava a se desvanecer. Mas antes que o homem pudesse responder, um carro preto apareceu na distância, ganhando velocidade como um predador faminto. Um arrepio percorreu a espinha de Carlos. Ele podia sentir o pânico crescendo no ar. Estamos sendo seguidos, gritou, a voz trêmula. O motorista apenas acelerou mais, e a força jogou todos para trás nos assentos. Segure-se! Ele disparou pela estrada, mas o carro preto não desistia. Aproximava-se, inchando em tamanho conforme a distância diminuía. O medo se transformava em desespero. Então, uma série de tiros ecoou. O motorista virou o volante bruscamente, mas um vidro se estilhaçou ao lado de Carlos. O vidro morreu aos seus pés e a aflição se juntou ao pânico. Droga! O motorista gritou, os olhos o vislumbrando com pressa. Segurem-se! O carro derrapou na pista, quase estourando em um capotamento. Ana fechou os olhos, enquanto Carlos pressentia o impacto.
Com um movimento ágil, o motorista desviou de um barranco, mas o carro rodopiou e parou de repente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos estavam atordoados, mas a urgência estava longe de acabar. A porta traseira se abriu e o homem saiu, olhando nervosamente em volta. Venham. Não temos muito tempo. Ele puxou Ana e Carlos para fora. Mas no momento em que eles pisaram no chão, Carlos viu uma figura se aproximando no horizonte. Uma figura conhecida que tirou o ar de seus pulmões. Mãe! A palavra saiu como um sussurro, misturando-se ao caos. Era ela, a mulher que ele achava estar perdida. Mas algo estava errado. O olhar dela era resplandecente de emoções que Carlos não conseguia decifrar. Carlos? E antes que ele pudesse se aproximar, outro tiro disparou. Não do carro, mas de uma sombra que emergiu atrás dela. O som ecoou em sua cabeça como um trovão, e ele viu o corpo dela se desmoronar. Não! Carlos gritou, percorrendo a distância, mas dois homens surgiu de trás da mãe, armados e ameaçadores. O impacto do que acabara de acontecer foi como um golpe direto no coração. A realidade que ele conhecia se despedaçava em 1000 pedaços. Aquela jornada, que deveria ser sobre resgatar sua mãe, agora se transformava em um pesadelo insuportável. O chofer os puxou de volta para o carro. Vamos, agora. Mas no fundo, Carlos sentia que a verdade que tinha tomado forma era ainda mais ameaçadora do que os tiros que haviam sido disparados. O que ele não sabia, o que estava escondido atrás de tudo aquilo, isso ainda estava longe de ser revelado. Ele olhou para Ana, que pareciam ter passado por tudo, e a dúvida começou a crescer em sua mente. Até onde estavam dispostos a ir por descobrir quem realmente eram? Carlos não conseguia desviar o olhar da mãe caindo no chão. O mundo ao seu redor se transformou em um borrão. Seu coração disparava, e cada batida parecia um eco nas suas orelhas. Ele gritou, mas mal conseguia ouvir sua própria voz. O corpo dela desabou em uma mistura de dor e desespero, e ele sentiu uma parte de si desmoronar também. Mãe! Gritou, correndo em direção a ela. Mas o homem do volante o puxou de volta. Não, Carlos, não vá! A urgência na voz do motorista ecoava em sua mente, mas ele não entendia. O que poderia ser mais perigoso do que deixar sua mãe ali vulnerável? Precisamos ir agora. O motorista gesticulou, mas algo dentro de Carlos estava em chamas, uma determinação feroz em proteger o que lhe era mais precioso. Olhos arregalados de Ana buscavam os dele, entre o pânico e a confusão. Ela entendia. Eles estavam em perigo, mas como ele poderia sair sem saber se estava tudo bem com ela? Então, naquele momento crítico, tudo aconteceu de forma relâmpago. Outro carro apareceu, um SUV preto, sucateado, saindo rasante da estrada em uma manobra selvagem para eles. Carlos não pôde evitar. Ele olhou para a figura que saía do veículo. O seu mundo desabou mais uma vez. Era um homem que ele nunca esperava ver. Uma parte do seu passado que ele pensou que tinha deixado para trás. Carlos! O homem gritou, e os olhos de Carlos se arregalaram, repletos de choque. A última pessoa que ele esperava cruzar seu caminho tinha uma ressonância estranha. Era Tiago, seu pai. A figura que abandonou a família muitos anos atrás. Um homem que o abandonou e levou consigo segredos que o arrasaram. Música do passado. Carlos sussurrou incrédulo, enquanto sua mente lutava para entender. Mas o que Tiago fazia ali? O homem que ele condenou por toda a vida agora corria em direção a eles, os olhos cheios de desespero. Mas não era apenas o desespero. Havia algo mais, um pavor autêntico. E então, o mais devastador ocorreu. Um tiro disparou. O impacto foi cortante. A bala atingiu Tiago, que cambaleou. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Assim que seu corpo caiu, Carlos sentiu um burburinho de confusão. O que estava acontecendo? Um pesadelo que nunca imaginou presenciar. A conexão se tornava ainda mais tortuosa e tudo estava ligado por fios de sangue e segredos. Não! Carlos gritou, a dor queimando em seu peito.
Ele olhou para Ana e seus olhos formulavam a mesma pergunta. Quem era esse homem? O que o ligava à sua mãe? O que exatamente estava escondido? Ele sabe, Carlos, Ana respondeu, tremendo de medo. As peças começaram a se encaixar de maneira devastadora. Tiago, a mãe, o homem que o seguia. Tudo estava emaranhado. Segredos enterrados que agora emergiam de maneira brutal. Você não pode estar aqui. Carlos se virou para Tiago, cujos olhos transmitiam uma mistura de dor e medo. Por que você voltou? O que você sabe? Tiago tentava respirar, uma tentativa desesperada de se levantar. Carlos, eu preciso explicar. Sua mãe estava certa. Eles estão atrás de você, de nós. Ela tinha razão sobre tudo. Fui forçado a deixar, mas eu sempre precisei. Sempre falei que te proteger. As palavras soavam insanas. O que ele realmente queria? O que Tiago esconderia? E então, enquanto o caos se derramava ao redor deles, com gritos e mais tiros, Carlos percebeu que a verdade estava prestes a ser exposta. Um novo disparo cortou o ar, afastando Carlos do pai e da mãe, enquanto ele lutava para entender o que significava esse momento. O cenário estava se transformando em um labirinto de incerteza. Ele não sabia a quem mais poderia confiar. Seria Tiago um aliado ou um novo inimigo em meio ao horror que se desenrolava? A vida de Carlos estava em um divisor de águas, um passo que não tinha certeza de onde levaria. Tudo se movia rápido demais, mergulhando-o em um abismo de dúvidas e ansiedades. Ele sentiu um nó na garganta, e enquanto se preparava para o que viria, teve certeza de que a jornada deles estava longe de terminar. E que algumas respostas seriam devastadoras. Carlos não conseguia desviar o olhar da mãe caindo no chão. O mundo ao seu redor se transformou em um borrão. Seu coração disparava, e cada batida parecia um eco nas suas orelhas. Ele gritou, mas mal conseguia ouvir sua própria voz. O corpo dela desabou em uma mistura de dor e desespero, e ele sentiu uma parte de si desmoronar também. "Mãe!" gritou, correndo em direção a ela, mas o homem do volante o puxou de volta. "Não, Carlos! Não vá!" A urgência na voz do motorista ecoava em sua mente, mas ele não entendia. O que poderia ser mais perigoso do que deixar sua mãe ali, vulnerável? "Precisamos ir agora!" O motorista gesticulou, mas algo dentro de Carlos estava em chamas, uma determinação feroz em proteger o que lhe era mais precioso. Olhos arregalados de Ana buscavam os dele, entre o pânico e a confusão. Ela entendia. Eles estavam em perigo. Mas como ele poderia sair sem saber se estava tudo bem com ela? Então, naquele momento crítico, tudo aconteceu de forma relâmpago. Outro carro apareceu. Um SUV preto, sucateado, saindo rasante da estrada em uma manobra selvagem. Em direção a eles, Carlos não pôde evitar. Ele olhou para a figura que saía do veículo e seu mundo desabou mais uma vez. Era um homem que ele nunca esperava ver, uma parte do seu passado que ele pensou que tinha deixado para trás. "Carlos!" O homem gritou, e os olhos de Carlos se arregalaram, repletos de choque. A última pessoa que ele esperava cruzar seu caminho tinha uma ressonância estranha. Era Tiago, seu pai, a figura que abandonou a família muitos anos atrás. Um homem que o abandonou e levou consigo segredos que o arrasaram. Música do passado. Carlos sussurrou incrédulo, enquanto sua mente lutava para entender. Mas o que Tiago fazia ali? O homem que ele condenou por toda a vida agora corria em direção a eles, os olhos cheios de desespero. Mas não era apenas o desespero. Havia algo mais, um pavor autêntico. E então, o mais devastador ocorreu. Um tiro disparou. O impacto foi cortante. A bala atingiu Tiago, que cambaleou. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Assim que seu corpo caiu, Carlos sentiu um burburinho de confusão. O que estava acontecendo? Um pesadelo que nunca imaginou presenciar.
A conexão se tornava ainda mais tortuosa e tudo estava ligado por fios de sangue e segredos. Não! Carlos gritou, a dor queimando em seu peito. Ele olhou para Ana e seus olhos formulavam a mesma pergunta. Quem era esse homem? O que o ligava à sua mãe? O que exatamente estava escondido? Ele sabe, Carlos, Ana respondeu, tremendo de medo. As peças começaram a se encaixar de maneira devastadora. Tiago, a mãe, o homem que o seguia. Tudo estava emaranhado. Segredos enterrados que agora emergiam de maneira brutal. Enquanto todos estavam paralisados pela cena, uma mulher se destacou da multidão, avançando com um olhar determinado. Pare! Não faças isso! Ela gritou. E Carlos ficou perplexo. Era Marisa, a esposa de Tiago, a mulher que desapareceu junto com os segredos de sua infância. O rosto dela estava pálido, mas a voz era firme. Marisa, Tiago sussurrou, com olhos cheios de confusão e dor. Como você está aqui? Eu não posso deixar você se machucar, Tiago. Você precisa ouvir a verdade. Ela se aproximou e a tensão aumentou. Carlos percebeu que havia algo muito mais profundo nessa história. Verdades? Que verdades? Carlos exigiu, sentindo seu corpo todo em conflito. Ele havia sonhado com esse momento, mas a realidade era mais complicada do que qualquer fantasia. Por favor, Carlos. Marisa olhou diretamente em seus olhos. O que você não sabe é que sua mãe não era apenas uma vítima. Ela estava envolvida em algo muito maior. E você? Você também está. Carlos sentiu a respiração falhar. O que aquilo significava? O chão sumiu debaixo de seus pés. Ele não fazia ideia do que a mulher estava insinuando. Nesse instante, outro carro apareceu, a sirene gritando ao fundo. A verdade estava prestes a ser revelada, e Carlos sentiu a pressão crescente em seu peito. Ele olhou para os dois homens armados e depois para sua mãe, que ainda estava no chão. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, desesperado. Marisa hesitou, mas continuou. Os homens que estão atrás de vocês, eles sabem sobre quem você realmente é. Sua mãe tentou proteger você, mas agora é tarde demais. Eles vieram para pegar vocês. A única maneira de escapar é descobrir a verdade sobre sua linhagem. A multidão havia se dispersado, mas a sensação de que alguma coisa estava prestes a explodir pairava no ar. O futuro que Carlos imaginou, os laços que pensou que poderia construir, tudo parecia estar escapando por seus dedos. Quem sou eu, Marisa? Ele gritou, a angústia transbordando. Uma parte dele queria lembrar, outra parte queria esquecer. E antes que alguém pudesse responder, uma luz ofuscante iluminou a cena. Um carro preto avançava, feroz e ameaçador. Fujam! O grito do motorista de antes ecoou em seus ouvidos. Mas Carlos ficou paralisado. Ele precisava de respostas, e a hora de decidir estava se esgotando. Quem eram esses homens? O que a mãe sabia? Ele olhou para Ana, que também estava envolvida em toda essa confusão. A única coisa clara era uma certeza perturbadora. Nada seria como antes. Enquanto os rostos se distorciam em pânico ao redor, Carlos percebeu que a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que mudaria tudo para sempre. Carlos não conseguia desviar o olhar da mãe caindo no chão. O mundo ao seu redor se transformou em um borrão. Seu coração disparava, e cada batida parecia um eco nas suas orelhas. Ele gritou, mas mal conseguia ouvir sua própria voz. O corpo dela desabou em uma mistura de dor e desespero, e ele sentiu uma parte de si desmoronar também. Mãe! Gritou, correndo em direção a ela. Mas o homem do volante o puxou de volta. Não, Carlos. Não vá. A urgência na voz do motorista ecoava em sua mente, mas ele não entendia. O que poderia ser mais perigoso do que deixar sua mãe ali, vulnerável? Precisamos ir agora. O motorista gesticulou, mas algo dentro de Carlos estava em chamas. Uma determinação feroz em proteger o que lhe era mais precioso. Olhos arregalados de Ana buscavam os dele, entre o pânico e a confusão. Ela entendia. Eles estavam em perigo. Mas como ele poderia sair sem saber se estava tudo bem com ela? Então, naquele momento crítico, tudo aconteceu de forma relâmpago. Outro carro apareceu.
Um SUV preto, sucateado, saindo rasante da estrada em uma manobra selvagem, em direção a eles. Carlos não pôde evitar. Ele olhou para a figura que saía do veículo, e seu mundo desabou mais uma vez. Era um homem que ele nunca esperava ver. Uma parte do seu passado que ele pensou que tinha deixado para trás. Carlos! O homem gritou, e os olhos de Carlos se arregalaram, repletos de choque. A última pessoa que ele esperava cruzar seu caminho tinha uma ressonância estranha. Era Tiago, seu pai, a figura que abandonou a família muitos anos atrás, um homem que o abandonou e levou consigo segredos que o arrasaram. Música do passado. Carlos sussurrou incrédulo, enquanto sua mente lutava para entender. Mas o que Tiago fazia ali? O homem que ele condenou por toda a vida agora corria em direção a eles, os olhos cheios de desespero. Mas não era apenas o desespero. Havia algo mais, um pavor autêntico. E então, o mais devastador ocorreu. Um tiro disparou. O impacto foi cortante, a bala atingiu Tiago, que cambaleou. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Assim que seu corpo caiu, Carlos sentiu um burburinho de confusão. O que estava acontecendo? Um pesadelo que nunca imaginou presenciar. A conexão se tornava ainda mais tortuosa, e tudo estava ligado por fios de sangue e segredos. Não! Carlos gritou, a dor queimando em seu peito. Ele olhou para Ana e seus olhos formulavam a mesma pergunta. Quem era esse homem? O que o ligava à sua mãe? O que exatamente estava escondido? Ele sabe, Carlos. Ana respondeu tremendo de medo. As peças começaram a se encaixar de maneira devastadora. Tiago, a mãe, o homem que o seguia. Tudo estava emaranhado. Segredos enterrados que agora emergiam de maneira brutal. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Marisa, a esposa de Tiago, saiu do veículo. Pare, não faças isso, ela gritou, e uma onda de tensões adicionais deslizou pelo ar. Os dois, vocês precisam saber a verdade antes que seja tarde demais. A expressão dela era determinada, como se carregasse o peso de segredos que não podiam permanecer escondidos por mais tempo. Carlos gelou. Que verdade você está falando? Ele exigiu, enquanto seus sentimentos lutavam por atenção. Dor, raiva, confusão. Marisa respirou fundo, e sua voz tremia, mas estava carregada de urgência. Sua mãe sabe quem realmente você é. E eu não consigo mais proteger ninguém. Eles estão vindo e não vão parar até que tenham o que querem. O entendimento da situação foi repentino, como um soco no estômago. O que você quer dizer? A incredulidade pesava ainda mais. Mas antes que pudesse continuar, o grupo foi interrompido por uma explosão. Um carro explodiu a poucos metros. O som ensurdecedor e o caos que se seguiu os envolveram em um manto de pânico. A poeira e os detritos das chamas subindo à frente eram como punhos fechados em um templo da desgraça. Carlos sentiu seu sangue ferver. "O que foi isso?" gritou, enquanto corria em direção a Tiago caído. A imagem do pai, agora ferido e vulnerável, balançava sua percepção. O homem que ele sempre odiou, agora uma vítima em meio ao tumulto. Ana, agarrando o braço de Carlos, puxou-o para trás. "Não se aproxime! Carlos, ele pode ser a chave, mas não agora." No impulso, Carlos se virou e encarou Marisa. "O que você está escondendo? O que Tiago sabe sobre minha mãe, sobre mim?" Antes que pudesse responder, ele viu na confusão a figura de uma mulher emergir das chamas, com uma estranha aura de poder. Era a própria mãe dele, de pé, uma expressão enigmática no rosto. "Chegou a hora, Carlos. A verdade sobre quem você realmente é está prestes a ser revelada. Mas esteja preparado. Tudo que você conhece pode mudar em um instante." A revelação se instalou como um peso. Carlos agarrou Ana, sentindo que a verdade estava prestes a rasgar o véu da realidade que ele havia conhecido. O chão sob seus pés se tornava instável, e a chance de descobrir o que realmente unia a sua família se aproximava de maneira excruciante. O que mais estava escondido atrás dessa sucessão de segredos? Carlos encarava sua mãe caída no chão, fazendo todo o resto ao seu redor parecer um borrão.
O coração disparava e ele gritou, mas o som parecendo ecoar nas paredes de um sonho. Desespero tomava conta dele, como se o mundo estivesse desmoronando. Mãe! Ele correu em direção a ela, ignorando o alerta do homem no volante. Não, Carlos, fique aqui! Mas já era tarde demais. Naquele momento, o passado e o presente se colidiram como troncos pesados batendo na água. Precisamos ir agora! O motorista gesticulou, sua voz desesperada. Mas Carlos não conseguia desviar o olhar. A mãe parecia tão frágil, tão vulnerável no chão, e ele queria protegê-la, não abandoná-la. Então, do meio da poeira e do caos, uma luz tomou forma. Uma silhueta familiar emergiu das chamas. Era sua mãe. A expressão dela, embora pálida, era firme. Chegou a hora, Carlos, disse ela, com uma voz que rodopiava entre a urgência e a serenidade. A verdade está prestes a ser revelada, mas você precisa estar preparado. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Carlos sentiu o estômago revirar. O que ela queria dizer com isso? Ele estava prestes a perguntar, mas uma explosão repentina ecoou, detonado por um carro que se incendiou próximo a eles, e todos caíram no chão. A fumaça subiu como um manto escuro e sufocante. O barulho era ensurdecedor, e Carlos se sentiu perdido. O tempo parecia parar, os gritos, os tiros, os olhos arregalados da multidão, se tornando uma cena congelada de horror. Quando a poeira começou a assentar, Carlos viu sua mãe de pé, mas algo estava errado. Ao olhar mais de perto, ele percebeu um brilho sinistro em seus olhos. Carlos! Ela estendeu a mão, mas tinha uma expressão que misturava saudade e culpa. Eu treinei você para isso. E naquele instante, o mundo começou a desmoronar para Carlos. Suas lembranças, sua infância tranquila, tudo começou a se transformar em sombras. O que você está dizendo? Ele gritou, a angústia invadindo seu peito. Porque no fundo, ele sabia que algo estava mudando. Você precisa saber a verdade sobre seu pai, ela disse, e sobre quem eu realmente sou. Ele sentiu as palavras dela se aprofundarem como facas em sua pele. Eles não são apenas perigosos, Carlos. Eles são parte de algo muito maior que você. Sua linhagem, sua essência, estão ligados àqueles que vieram antes de nós. Carlos olhou para Tiago, que estava caindo. O sangue escorria por seu rosto. Você, a voz dele sussurrou na dor. O que ela está tentando dizer? Mas antes que o homem pudesse esclarecer a situação, uma figura conhecida apareceu na escuridão. Era o detetive que investigava o desaparecimento de sua mãe. Ele estava ali, não para ajudar, mas com um olhar faminto de alguém que acabara de encontrar o que procurava. Finalmente, você está aqui. A verdade sobre a sua mãe está prestes a se revelar, e ela não é quem você pensa que é. A realidade mordeu Carlos. A sensação de que o chão já não era uma superfície sólida desaparecendo sob seus pés. Como assim? Ele gritou. Seus pulmões pareciam arder. A verdade? Que verdade? Sem avisar, o detetive puxou algo do bolso. Um documento. Uma foto meio desbotada. Era uma mulher parecida com sua mãe, mas com marcas que misturavam forças e fraquezas. Sua mãe não é só uma sobrevivente. Ela é uma ex-agente. Faz anos que ela está escondendo isso de você. E a razão pela qual eles estão atrás de vocês tem a ver com você. Comigo? Carlos mal podia processar. O que mais ele não sabia? O que mais havia se escondido na escuridão do seu passado? A multidão que ainda olhava agora estava envolta em murmúrios nervosos, esperando a próxima cena deste teatro de horrores e segredos que se desenrolava na frente deles. Mas o tempo parecia correr rápido demais. A verdade estava prestes a se revelar. Mas o que isso significaria para Carlos e todos ao seu redor? Ele não sabia ao certo se estava preparado para o que estava prestes a ouvir. E a dúvida começava a consumir suas esperanças. Carlos encarava sua mãe caindo no chão, fazendo todo o resto ao seu redor parecer um borrão. O coração disparava e ele gritou, mas o som parecia ecoar nas paredes de um sonho.
Desespero tomava conta dele, como se o mundo estivesse desmoronando. Mãe! Ele correu em direção a ela, ignorando o alerta do homem no volante. Não, Carlos, fique aqui! Mas já era tarde demais. Naquele momento, passado e presente se colidiram como troncos pesados batendo na água. Precisamos ir agora! O motorista gesticulou, sua voz desesperada. Mas Carlos não conseguia desviar o olhar. A mãe parecia tão frágil, tão vulnerável no chão, e ele queria protegê-la, não abandoná-la. Então, do meio da poeira e do caos, uma luz tomou forma. Uma silhueta familiar emergiu das chamas. Era sua mãe. A expressão dela, embora pálida, era firme. Chegou a hora, Carlos, disse ela, com uma voz que rodopiava entre a urgência e a serenidade. A verdade está prestes a ser revelada, mas você precisa estar preparado. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Carlos sentiu o estômago revirar. O que ela queria dizer com isso? Ele estava prestes a perguntar, mas uma explosão repentina ecoou, detonado por um carro que se incendiou próximo a eles, e todos caíram no chão. A fumaça subiu como um manto escuro e sufocante. O barulho era ensurdecedor, e Carlos se sentiu perdido. O tempo parecia parar, os gritos. Os tiros, os olhos arregalados da multidão, se tornando uma cena congelada de horror. Quando a poeira começou a assentar, Carlos viu sua mãe de pé, mas algo estava errado. Ao olhar mais de perto, ele percebeu um brilho sinistro em seus olhos. Carlos, ela estendeu a mão, mas tinha uma expressão que misturava saudade e culpa. Eu treinei você para isso. E, naquele instante, o mundo começou a desmoronar para Carlos. Suas lembranças, sua infância tranquila, tudo começou a se transformar em sombras. O que você está dizendo? Ele gritou, a angústia invadindo seu peito. Porque, no fundo, ele sabia que algo estava mudando. Você precisa saber a verdade sobre seu pai, ela disse, e sobre quem eu realmente sou. Ele sentiu as palavras dela se aprofundarem como facas em sua pele. Eles não são apenas perigosos, Carlos. Eles são parte de algo muito maior que você. Sua linhagem, sua essência, estão ligados àqueles que vieram antes de nós. Carlos olhou para Tiago, que estava caindo. O sangue escorria por seu rosto. Você, a voz dele sussurrou na dor. O que ela está tentando dizer? Mas antes que o homem pudesse esclarecer a situação, uma figura conhecida apareceu na escuridão. Era o detetive que investigava o desaparecimento de sua mãe. Ele estava ali não para ajudar, mas com um olhar faminto de alguém que acabara de encontrar o que procurava. Finalmente você está aqui. A verdade sobre a sua mãe está prestes a se revelar. E ela não é quem você pensa que é. A realidade mordeu Carlos. A sensação de que o chão já não era uma superfície sólida desaparecendo sob seus pés. Como assim? Ele gritou. Seus pulmões pareciam arder. A verdade? Que verdade? Sem avisar, o detetive puxou algo do bolso, um documento. Uma foto meio desbotada. Era uma mulher parecida com sua mãe, mas com marcas que misturavam forças e fraquezas. Sua mãe não é só uma sobrevivente. Ela é uma ex-agente. Faz anos que ela está escondendo isso de você. E a razão pela qual eles estão atrás de vocês tem a ver com você. Comigo? Carlos mal podia processar. O que mais ele não sabia? O que mais havia se escondido na escuridão do seu passado? A multidão que ainda olhava agora estava envolta em murmúrios nervosos, esperando a próxima cena deste teatro de horrores e segredos que se desenrolava na frente deles. Mas o tempo parecia correr rápido demais. A verdade estava prestes a se revelar. Mas o que isso significaria para Carlos e todos ao seu redor? Então, tudo aconteceu em um estalo. Um grupo de homens armados apareceu, cercando a área. A atmosfera se tornou elétrica, como se a tensão pudesse ser cortada com uma faca. Carlos, pelo instinto, puxou Ana para perto de si, enquanto Tiago tentava se levantar, instinto de proteção tomando conta dele. Não, não! O detetive gritou,
mas o pânico já estava enraizado. Os homens armados começaram a avançar, e em um gesto rápido, um deles arremessou uma granada para o meio do grupo. A explosão foi ensurdecedora. A poeira se levantou como um manto, e todos foram jogados para trás. O chão tremeu sob eles. Carlos sentiu uma força poderosa ao derrubar, e no meio da confusão, viu. No momento em que tudo se desfez em gritos e fumaça, uma sombra saiu do meio da poeira. Era sua mãe, mas diferente. O olhar dela deixou de ser firme e se transformou em um semblante assustado. "Carlos, não!" ela gritou. Mas havia algo em sua voz, um medo que ele nunca havia visto. "Você sabia, não sabia?" Carlos gritou, a angústia transbordando. "Você sabia que isso aconteceria? E quanto tempo você iria esconder de mim?" As palavras caíram como um peso. O passado e o presente se chocaram em um cataclismo de emoções. Mas, justo quando tudo parecia ter explodido em desespero, a verdade balançou quando, de repente, Tiago se levantou do chão. Uma expressão de choque em seu rosto. "Isso não é o que você pensa." Ele se virou para a mãe, seus olhos cheios de um misto de amor e raiva. Você está em perigo, e sua mãe, ela não é quem você pensa que ela é." As palavras dele ecoaram como uma sentença inescapável, incendiando a atmosfera tensa com um novo mistério. Carlos se sentiu perder o chão de vez. Afinal, quem ele poderia realmente confiar? A sua mãe? O pai? Que ele havia condenado? Aquela vida que ele conhecia agora se tornava um grande labirinto, e ao olhar para a fumaça e as sombras, ele percebeu que a verdade pode ser ainda mais devastadora do que a primeira explosão. Carlos estava paralisado. O eco da explosão ainda pulsava em seus ouvidos, enquanto a realidade ameaçava se desintegrar ao seu redor. A fumaça se misturava às lágrimas que insistiam em escorregar pelo seu rosto. Ele não sabia o que pensar. Mãe, Tiago, mulheres armadas, poder, segredos, tudo isso girava em um turbilhão dentro da sua cabeça. "Mãe, você precisa me explicar", ele gritou, a voz embargada, enquanto notava que as forças armadas se aproximavam, cada vez mais rápidas. "O que você escondeu de mim?" A expressão da mãe era uma mistura de dor e preocupação. "Carlos, a verdade é cruel. Eu fiz isso para te proteger. Você não sabe os perigos que cercam nossa família. Eles não vão parar até que encontrem a verdade." Tiago, ainda no chão, tentou se levantar. O sangue escorria numa linha fina pelo seu queixo. "Carlos, não ouça sua mãe." Ele soou desesperado. "Ela está em perigo. Eles estão atrás de vocês porque de alguma forma você é a chave." As vozes se entrelaçavam numa dança de emoções. Carlos nunca pensou que aquilo aconteceria. Seu pai estava ali, lutando por um fio de vida, e a sua própria mãe se transformava em uma estranha. O pânico brotou em seu peito. "O que eu sou? O que me liga a tudo isso?" Ana segurou a mão dele, tremendo ao lado. "Carlos, precisamos decidir agora. Não podemos ficar aqui. Precisamos escapar antes que eles cheguem mais perto." A multidão começou a dispersar, mas o grupo ainda parecia estar em uma bolha de caos e confusão. Carlos olhou para Tiago, depois para sua mãe. Havia um abismo entre eles, um espaço cheio de segredos não ditos. Num instante de lucidez, ele respirou fundo. "Eu não vou deixar vocês aqui", ele falou, a determinação crescendo dentro dele. "Vamos nos unir. Só precisamos descobrir a verdade juntos." A mãe agiu rapidamente. "Você está certo. Juntos podemos enfrentar isso. Mas não olhe para trás. Não confie em tudo o que vê. A verdade pode machucar, mas precisamos tomá-la como nossa armadura." Assim, com o som das sirenes crescendo, Carlos, Ana, Tiago e sua mãe correram em direção ao carro do motorista que havia os salvado. O veículo se tornou um símbolo, uma promessa de que poderiam sair daquele pesadelo. Mas a estrada diante deles ainda era incerta. Cada um deles trazia suas cicatrizes e medos, mas também a esperança de que, ao desvendar os segredos, poderiam finalmente ter paz,
Para onde vamos agora? Ana perguntou, os olhos arregalados de expectativa e medo. Carlos olhou para sua mãe e para Tiago. A jornada ainda estava longe de acabar, mas havia uma nova alvorada surgindo. Vamos descobrir a verdade. Não importa onde isso nos leve. Vamos juntos. Com um último olhar para a estrada em que haviam estado, o carro acelerou para o desconhecido. O caminho à frente se desdobrava como um mistério a ser desvendado. E enquanto avançavam, Carlos sabia que a estrada da verdade poderia ser perigosa, mas era uma estrada que ele estava pronto para enfrentar. Ele apenas desejava que, ao final, o ônus dos segredos não fosse maior do que a revelação. O futuro ainda era um mistério. Mas agora havia pelo menos um fio de esperança entre eles. Agora você também precisa se mover. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar isso. Apenas os verdadeiros fãs